que já é a maior bênção, Deus ainda nos dá bênçãos adicionais. E esse convívio uns com os outros aqui na igreja, essas amizades fortes que a gente desenvolve no contexto aqui da casa de Deus, é uma bênção também que não podemos olvidar. Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 17. Que Deus nos ajude agora nessa reta final. A palavra de Deus. O recado da palavra de Deus para mim e para você nesse momento. Percebemos que hoje acabou se tornando um sábado de gratidão. Gratidão por nossas crianças, gratidão pela salvação, gratidão pelo Bila, Vanessa e Ondina, que estão indo, pela vida deles, a utilidade e o exemplo deles. Gratidão. Lucas capítulo 17 traz aqui uma história de gratidão. A partir do verso 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero convidar você, querido, nesses momentos finais do nosso culto, da nossa adoração, a imaginar comigo a cena que Jesus presenciou nesta ocasião. Então, Jesus a caminho de Jerusalém, a data da sua crucificação se aproximando. Ao passar entre Samaria e Galiléia, Jesus se aproxima de uma aldeia cujo nome não aparece aqui. E fora desta aldeia, 10 leprosos acampados, em tremendo abandono e vergonha. Claramente 9 daqueles leprosos eram judeus e um era samaritano. Apesar do preconceito existente entre judeus e samaritanos naquela ocasião, parece que o sofrimento em comum unia aquele grupo de pessoas. Então, eu não sei se você consegue imaginar esse quadro muito comum nos tempos bíblicos antigos. Aqueles ajuntamentos de leprosos à beira das cidades. Imagine comigo as condições sórdidas em que eles viviam. Na verdade, hoje no século 21, poderíamos até citar alguns exemplos que nos dariam uma pálida ideia da situação dos leprosos nos tempos antigos. Eu não sei quantos aqui já andaram lá no bairro do Brás, naquele local onde é chamado de Cracolândia. São barracos de papelão, caixas de geladeira cobertas por trapos, colchões imundos, panos podres, lixo acumulado em cima daquelas patéticas casas. Uma comunidade de desfavorecidos, cheia de piolhos, baratas, ratos, drogas, álcool, AIDS,
doenças inúmeras e brigas constantes. Mas eu gostaria de dizer para você que esses barracos hoje lá na Cracolândia, quem sabe seriam até palácios, comparados às repugnantes condições em que os leprosos do mundo antigo viviam. Eles não possuíam cobertura social do governo, não tinham aposentadoria, auxílio-doença, convênios médicos, não tinham vale-refeição, não tinham internações hospitalares, suporte social algum. Não haviam ONGs interessadas em ajudá-los. Contrariamente ao plano de Deus, esses leprosos tinham sim que viver afastados por questão de prevenção, de higiene, mas jamais Deus havia objetivado que fossem abandonados. Eram párias sem teto, por prevenção, viviam em acampamentos fora da cidade. E quando passava com uma pessoa, os doentes leprosos tinham que gritar: impuro, impuro, ou imundo, imundo. A maioria mutilados, esses homens mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente se alimentavam de lixo. Numa situação parecida com os moradores da Cracolândia hoje, que também são dignos do nosso respeito e das nossas orações. E como igreja, queridos, alguma coisa precisamos fazer. Se pelo menos orarmos por eles, já é um começo. Mas numa situação parecida com os moradores da Cracolândia hoje, aqueles homens perdiam esposas que amavam, filhos adoráveis que brincavam com eles, perdiam lares, carreiras, o respeito e qualquer esperança de serem úteis. Alguns daqueles leprosos haviam sido religiosos respeitados e agora se achavam acampados fora de uma aldeia sem nome. O fato é, queridos, que a lepra, um outro aspecto aqui dessa questão, a lepra na Bíblia sempre serviu como símbolo do pecado e da condição do ser humano sem Deus, fora do plano da salvação de Deus. As Escrituras mostram o leproso como símbolo do pecador vivendo em desonra, debilitado e casto pelos terríveis efeitos do pecado. E agora Jesus então caminhando por aquela região. Lá estão os 10 leprosos sentados, o mais perto possível que podiam chegar da estrada. 100 metros era o limite, a distância que deveriam respeitar. 10 homens mancando, imundos, deteriorados, morrendo, um segurando o outro, aguardando o momento de Jesus passar. Quando Jesus chegou à distância de ser ouvido, então gritaram, quem sabe num uníssono: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Jesus, só o Senhor pode mudar a nossa vida desgraçada. Jesus os olhou bem no rosto, nos olhos deles, e com grande compaixão disse então, Lucas 17,14: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que será que os leprosos pensaram diante dessa ordem de Cristo, hein? Clamavam por uma libertação, uma condição diferente, um livramento. E agora Jesus diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Voltar para o sacerdote na situação triste em que se achava. Mas com toda certeza, houve ali um súbito fluir de vida, saúde e vigor em todos aqueles 10 homens. De inválidos eles foram se transformando em pessoas vigorosas, ativas. Eu quero convidar cada um dos adoradores aqui nessa manhã, que possa se lembrar do dia quando Jesus teve misericórdia de você. Como foi que você se sentiu quando Jesus purificou a tua vida? Quando Jesus perdoou os teus pecados?
Como foi que você se sentiu quando o Espírito Santo possibilitou você enxergar a beleza da palavra dele, do plano da salvação? Mesmo você, amigo, que ainda não é membro dessa igreja, mas está adorando a Deus conosco, se você está adorando a Deus conosco nesse momento, é porque você é um servo de Jesus. É porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, no teu coração. Por isso que você está aqui. Como você se sentiu da primeira vez que Deus se revelou a você, escancarando para você as portas da salvação? Você gritou por dentro ao experimentar o poder perdoador de Cristo? Sentiu uma nova vida? Eu nunca vou esquecer aquela ocasião quando, aquela sexta-feira à noite, né? O rapaz não me vendeu os sapatos, mas pregou o Evangelho para mim. 5 horas seguidas pregando o Evangelho. Quando eu desci para casa, eu desci numa alegria muito forte, sem compreender direito o que havia acontecido, mas algo dentro de mim estava dizendo: Dario, você acabou de ser transformado pelo Espírito Santo. Dario, você acabou de ser salvo. Através do meu servo, eu anunciei para você o meu Evangelho. Dario, seja uma pessoa agradecida, porque eu me revelei a você. Interessante. Há um outro leproso, lá em Lucas 5,14, Jesus já havia repetido a mesma orientação: vai, mostra-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Interessante. Naquela ocasião, nenhum leproso devia simplesmente voltar para casa e os seus. Havia algumas coisas que os leprosos curados eram obrigados a fazer. Levítico 14, que não temos tempo para ler agora, explica tudo isso, tudo aquilo que os leprosos curados deveriam observar, antes de voltar ao convívio normal da sociedade. Primeiro, o leproso deveria ser declarado purificado por um sacerdote, e isso obrigava o leproso a fazer algumas cerimônias, um trabalho elaborado, detalhado, que durava 8 dias. O leproso curado tinha de ter os pelos raspados, ser banhado e examinado. Após isso viriam sacrifícios, o espargir do sangue e do óleo, unções, ofertórios. E depois de tudo isso, dos sacrifícios que o leproso curado oferecia a Deus, ele deveria esperar mais 8 dias antes de ser devolvido à família e aos seus direitos. Tudo levava em torno de 16 dias de atividades religiosas incríveis, maravilhosas. Essas cerimônias altamente religiosas eram todas simbólicas, usadas para ensinar as pessoas a respeito da glória do Messias, a respeito do ministério de Jesus, da obra de Jesus em salvar o pecador. E tudo isso está escrito em Levítico 14, que eu recomendo que você leia hoje à tarde com calma, como lição de casa, tá bom? Mas está ali, bem escrito, bem orientado. E foi isso que os 10 leprosos voltaram então para fazer na cidade: se apresentar ao sacerdote, fazer as cerimônias. Mas, queridos, o Evangelho, ele diz aqui, olha, pouco tempo depois, um daqueles leprosos retorna, gritando e agitando os braços. Era um samaritano. Quando chegou até Jesus, prostrou-se aos seus pés e explodiu em louvor e ações de graças. Jesus então baixou seu olhar para ele. E aí, queridos, Jesus agora fez uma pergunta para o samaritano que havia sido curado da lepra. Por que será que Jesus proferiu aquela pergunta? A pergunta que Jesus fez para aquele homem curado é a pergunta que Jesus faz para todos nós aqui nesse momento, do horário adiantado, mas ainda há tempo.
de ouvirmos a voz de Deus falando conosco. Que pergunta foi essa? Lucas 17, verso 17. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ah, queridos, Jesus fez a pergunta. E se Jesus fez a pergunta, é porque essa pergunta é muito importante. Se Jesus fez essa pergunta, é porque eu e você, como seguidores dele, precisamos meditar nessa pergunta. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Jesus estava perguntando: por que apenas você veio? Onde estão os seus amigos, os outros que eu curei? Jesus esperava que os outros viessem também. Porém, queridos, os outros. E agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte da mensagem. Se você entender o que a gente vai expor aqui, você vai entender o que Deus tem para te dizer através desse texto bíblico, dessa história. Jesus esperava que os outros viessem. Porém, os outros se contentaram apenas com um ritual simbólico, mecânico, dirigido por líderes, cuja maioria havia perdido de vista a beleza do significado daquelas cerimônias que apontavam para Jesus. Querida Igreja Central de Guarulhos, queridos amigos, queridas crianças que estão conosco aqui, várias delas aqui na frente, cheias de vida e despertas. Também não é à toa, porque o horário realmente está avançado. Mas eu gostaria que todos aqui meditemos, porque essa questão Jesus ainda está perguntando. De tantas multidões abençoadas por Jesus, por que será que só um remanescente segue Jesus de perto? Por que será? Que eu e você reflitamos essa questão. Tanta gente abençoada por Jesus à nossa volta, dentro da igreja e fora das igrejas. Tanta gente, sabe, presenteada com as dádivas de Cristo. Por que será que só uma minoria volta, não só para agradecer, mas para se colocar à disposição dele, para o serviço dele? Onde estão os outros? Podemos afirmar que eles estariam no mesmo lugar onde foram acabar aqueles 9 leprosos curados. Onde estão os outros? Quem sabe perdidos na rotina das igrejas, engolidos por uma religião das formas e das aparências, mas destituídos do relacionamento com Jesus, que os tornariam testemunhas vivas do poder de Deus atuando aqui na terra. Certamente aquele que voltou para agradecer também havia se apresentado ao sacerdote, mas ele voltou para ficar à disposição de Jesus. Jesus, o Senhor me curou, agora eu estou nas tuas mãos. Faça da minha vida, do meu tempo, do meu futuro, o que o Senhor achar melhor. Amém? Amém. Foi isso que o leproso fez ao voltar para Cristo. Certamente o curado agradecido, ele entendeu, queridos, que agora ele não deveria e não poderia mais viver para sempre. E os outros 9? Aqui a Bíblia está sugerindo uma estatística: 90% daqueles que são abençoados por Jesus acabam se contentando com uma vida religiosa morta, árida. Não andam com Jesus, porque ficam perdidos na religião das aparências e dos rituais e do costume. Onde estão os 9? Estavam ansiosos para retomarem suas vidas. Quem sabe diziam: não, a gente vai até frequentar a igreja, mas precisamos cuidar das nossas vidas. O que há de errado nisso?
Ao homem não é ordenado viver e prover o sustento para os seus, separando um tempinho para os rituais da igreja. O resto ele pode gastar tudo correndo atrás dele mesmo, dos interesses dele. Queridos, é verdade que devemos cumprir nossas obrigações lá fora, como chefes de família, cidadãos. Mas também é verdade que uma vez abençoado por Jesus, Deus espera que em gratidão coloquemos Ele e a obra dele em primeiro lugar em nossa vida. Meus queridos, apenas um entendeu isso e fez a coisa certa. Apenas um se transformou numa testemunha viva. Por favor, reflita comigo, como é triste ver tanta gente acomodada à nossa volta. Algumas pessoas simplesmente não querem prosseguir com Jesus, preferem a religiosidade morta, gostam da pompa e do formalismo das igrejas em geral, acabam transformando as igrejas em verdadeiras sociedades amigos de bairro, em locais para expor o que eles são, o que eles têm, e tudo fica apenas nisso. Uma vez abençoada por Jesus, a pessoa readquire o autorrespeito, adquire uma condição de pessoa respeitável, alguns ganham até muita bênção material, mas infelizmente bloqueiam o processo quando param de conhecer a Jesus e desenvolver profunda gratidão a Jesus. Gratidão que coloque essa pessoa à disposição de Jesus, para fazer unicamente a vontade de Jesus. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, não foi Jesus que mandou os 10 para os sacerdotes? Sim. O objetivo daqueles rituais era motivar o pecador a descobrir a beleza de Deus e do plano da salvação. Creio que Jesus enviou os leprosos para o sacerdote, na esperança de que lá ficassem com fome e com sede da justiça de Cristo e do serviço de Cristo. A água corrente na qual deviam se banhar, Jesus não disse uma vez que Ele é a água viva? E o derramamento de sangue, Jesus não disse que o seu sangue seria derramado, que Ele seria crucificado? O cordeiro ferido, o que significava aquilo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Jesus desejava que aqueles leprosos andassem com Ele e o servissem após terem sido abençoados. A teoria, o conhecimento da Bíblia é muito importante, mas se não for acompanhado de uma decisão diária de gratidão a Jesus e se colocar à disposição de Jesus, todo o conhecimento que eu e você temos não vai nos servir de nada. Pelo contrário, vai servir apenas para nos condenar. Porque é muito triste a gente pregar uma coisa, mas não viver, e nem ter desejo nem esforço nenhum para viver. Isso é uma situação muito triste, queridos, que aqueles 9 ingratos incorreram nela. Eu quero que você entenda, e eu também preciso entender, que nem por um minuto aquele leproso havia voltado só para dizer obrigado, viu? Aquele leproso ficou impregnado pelo desejo de adorar e servir a Jesus. Imagine aquele homem comparecendo a todo lugar que Jesus ensinava. Toda vez que Jesus estava nos montes ou na praia, ou se assentava, o leproso purificado, ele se assentava bem à frente e dizia: eu te amo, Jesus, estou à tua disposição. Eu gosto de imaginar aquele leproso curado agora no cenáculo, no dia do Pentecostes, louvando a Deus, cheio do poder do Espírito Santo, e sendo usado para ganhar muitas almas para Jesus, porque isso, queridos, é a religião verdadeira. É a religião do serviço motivado pela gratidão. Por isso que Jesus ele falou
Lucas 17:19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai. Vai para onde? Vai pregar o meu evangelho. Vai falar do meu amor. Vai testemunhar do poder de Deus na tua vida. Vai, a tua fé te salvou. Permaneça firme nessa fé. Jesus salvou a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, o seu tempo, os seus dons e seus talentos. Sabe do que? Do serviço egoísta, que a maior parte da humanidade pratica. A humanidade usa tudo que Deus deu de maneira egoísta para si própria. E Deus agora deseja que você use tudo que Deus tem te dado, que você use tudo isso para a glória dele. Amém? A Deus toda a honra, toda a glória, queridos. Mateus 25:35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, era forasteiro e me hospedastes. Ah, queridos, Deus deseja que essa obra seja feita pelas pessoas as quais Ele tem abençoado, pelas pessoas as quais têm sido alcançadas e atingidas por Ele. Dentro da igreja aprendemos sobre Jesus e suas doutrinas, mas se quisermos andar com Jesus de verdade, ter Ele na vida de verdade, precisamos ser uma bênção na vida daqueles pelos quais Jesus morreu. Precisamos nos envolver com os coitados desse mundo, pobres e ricos, e mostrar para eles, através da nossa vida agradecida, a verdadeira salvação. Quem está disposto, por gratidão a Deus, se colocar à disposição dele e ser uma testemunha viva dele diante de um mundo que perece? Quem está disposto a entregar a vida a Jesus? Que Deus nos livre da ingratidão. É muito triste a ingratidão. Que sejamos os homens e as mulheres mais agradecidos do planeta, e que a nossa gratidão possa constranger nossos familiares e amigos que não conhecem a Deus. Que a nossa gratidão possa constranger todas as pessoas que nos cercam a também se aproximarem de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém.